Neste vídeo falaremos sobre os atos processuais. Os atos processuais existem para criar, modificar, conservar ou extinguir o processo, que pode ser praticado por qualquer pessoa que participe do processo. Há uma série de formalidades para a prática desses atos, chamados de formalismo processual. Porém, este formalismo não pode ser levado ao pé da letra, pois há determinadas situações em que os atos que não respeitam a formalidade e mesmo assim atingir o seu objetivo deve ser aproveitado. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, que defende que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para atingir determinada finalidade. Assim, ainda que o ato contenha vício, se atingir a sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. Por questão de economia processual, ele deve ser aproveitado, conforme pode ser verificado no artigo 188 do Código de Processo Civil. Um dos requisitos da formalidade é o uso obrigatório da língua portuguesa. Se houver documento redigido em língua estrangeira, somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa tramitada por uma via diplomática ou pela autoridade. De acordo com o artigo 212 do Código de Processo Civil, os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independente da autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, quando as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido no artigo. Sendo necessário o protocolo de uma petição em autos de um processo que não é eletrônico, ou seja, de um processo físico, deverá ser observado a prática do ato, o horário previsto do funcionamento do fórum em questão. Se forem autos de processo eletrônico, a petição poderá ser protocolada até as 24 horas do último dia do prazo. Cabe ressaltar que o horário previsto para a prática do ato não é o de Brasília, e sim o horário do estado em que está sendo praticado o ato. Em regra, nas férias forenses não se praticam atos processuais, com exceção dos atos previstos expressamente em lei. O artigo 93, inciso 9, estabelece a regra da publicidade dos atos. Obviamente, o Código de Processo Civil também recepciona este princípio da publicidade, mas cabe exceções previstas no artigo 189. Em regra, os processos são públicos, sendo possível a qualquer pessoa acessar aos autos. Excepcionalmente é possível que seja decretado o sigilo. É possível que as partes pratiquem atos processuais, como o juiz, os serventuários da justiça ou ainda terceiros intervenientes. As partes compreendem o autor, o réu ou terceiros, que poderão praticar o ato dentro do processo. Via de regra, os atos praticados pelas partes decorrem de um ônus processual, ou seja, a faculdade de praticar o ato seguida de uma consequência processual em razão da sua prática ou não. Durante ou antes do processo, é possível ver o negócio jurídico processual. Se as partes forem maiores e capazes, seu direito de emitir autocomposição, o juiz não poderá negar a homologação. Assim, dispõe o artigo 190 do Código de Processo Civil. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças nos procedimentos para ajustá-los às especificidades da causa e conveniar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contratos de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Deverá o juiz homologar a autocomposição.
a não ser que implique em abuso de direito por uma das partes, bem como não pode colocar a outra parte em uma situação de vulnerabilidade. Existe a classificação dos atos processuais, sendo eles atos postulatório, quando se postula uma providência certa, chamada de atos unilaterais, por exemplo, a petição inicial e a contestação. Atos de evento físico, quando não há um pedido certo, por exemplo, o ato de pagamento de custas processuais. Atos de instrução, que visa a comprovação dos fatos alegado pela parte. Estes conduzem meios de provas. Atos dispositivos, que são as manifestações de vontades das partes, que depende da homologação do juiz. Dentro do ato dispositivo, tem os atos submissivos, atos de desistência e os negócios jurídicos processuais. Submissão representa a sucumbência de uma parte em relação ao outro, ou seja, quando a parte se submete expressamente ou implicitamente à vontade da outra parte. Por exemplo, quando o réu reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor. Desistência, quando a parte deixa de cumprir um ônus processual ou aceita uma consequência pelo não cumprimento do ato. Por exemplo, a parte deixa de rolar uma testemunha ou o autor desiste da ação. Transações bilaterais, também chamado de negócio jurídico processual, que ocorre quando há uma manifestação de vontade bilateral. Assim, as partes chegam a um consenso sobre determinado assunto. Por exemplo, quando as partes requerem o adiamento da audiência ou a paralisação momentânea do processo para que possa realizar um acordo. O juiz está dotado de duas espécies de poderes: dar solução à lide e conduzir o feito, resolvendo os incidentes que surgirem. Existem os atos instrutórios, executórios, decisórios e não decisórios. Quanto à classificação dos atos do juiz, tem o despacho que não é decisório, que tratam de ordens judiciais que dão andamento ao processo, só impulsionam um processo. Do despacho não cabe recurso. Exemplo, a determinação da citação de alguma parte, ou determina o prosseguimento do feito, ou quando marca uma audiência. Decisão interlocutória tem um caráter decisório. Trata-se de todo pronunciamento do juiz que resolve uma controvérsia no curso do processo, sem decidir a lide. Desta decisão interlocutória cabe agravo do instrumento. Por exemplo, o indeferimento da prova pericial. A sentença tem o cunho decisório. O juiz cumpre a função estatal ao julgar a lide, extinguindo o processo em primeiro grau. E se não houver recurso, há coisa julgada. Porém, caso haja recurso, poderá haver outra decisão, mas no tribunal, proferindo um acórdão. Na sentença se subdivide em sentença terminativa e sentença definitiva. A sentença terminativa põe fim ao processo, mas não resolve o mérito e pode ser reproposta a ação. O artigo 486 do Código de Processo Civil dispõe que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. A sentença terminativa põe fim ao processo com resolução do mérito e não pode ser reproposta a ação. São chamados de atos de escrivão, atos de documentação, por exemplo, a autuação de peças processuais, atos de comunicação, exemplo, a intimação das partes via postal ou diário oficial, ou ainda atos ordinatórios. É isso, pessoal. Terminamos o assunto de atos processuais. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.